Oi, eu sou a Marina Dori e essa é a segunda temporada do Puerpério, um espaço para a gente olhar juntas para os desafios reais do puerpério, com mais verdade, mais consciência e mais presença. Eu torço para que esse encontro te ajude a se sentir acompanhada, como se eu estivesse aí com você, te dando a mão e dizendo: eu estou aqui. Se você quiser saber mais sobre o meu apoio e acolhimento nessa jornada, entra no meu Instagram, Marina Dori. O link está na descrição do episódio. Olá, boa noite. Começando aqui essa nossa live, Baby Blues e Depressão Pós-Parto, com a Amanda. Oi, tudo bem? Tudo e você? Também, boa noite, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito bom te receber aqui. Esse é um tema, me deu assim um estalo esses dias, acho que foi semana passada, eu vi você trazendo um post assim falando sobre isso, né, sobre o baby blues, e eu falei, gente, isso é um temaço, né? Eu me Uhum. encanto muito assim. Então, senti de trazer esse convite para a gente conversar um pouco mais sobre baby Sim, que blues, bom. depressão pós-parto E puerpério, e, né? e puerpério de forma geral, que é assim o que me traz esse grande encantamento assim de fala, né? Eu vou me apresentar para quem está vindo assim da sua rede, né? Para quem não me conhece, depois Uhum. eu vou abrir a palavra também para você se apresentar e a gente vai descendo, tá? Combinado. Então, eu sou a Marina Dori e eu desenvolvo um trabalho de cuidados emocionais com as mulheres depois do parto, né? Que muito se fala de preparos para o parto, a mulher engravida, é aquela maratona de preparo para o parto e depois quando o bebê nasce, e aí, né? O que acontece? Então, é um misto de sentimentos, né? De tudo que acontece assim depois do parto, assim, uma avalanche, você com o bebê ali no colo, tendo que lidar com tudo aquilo que você está sentindo, que você mal sabe nomear, e ainda tem que aprender a amamentar, lidando com desafios de sono e cansaço e tudo aquilo que as puérperas conhecem bem. Então, eu trago esse olhar assim, mais terapêutico mesmo, né? Do que acontece da pele para dentro, depois que uma mulher se torna mãe. E eu tenho feito, assim, eu estou agora numa segunda temporada dessas conversas, né? Eu trago conversas que são lives que depois viram podcast, do Puerpério, né? Que eu enxergo o puerpério como uma grande potência, assim, para a mulher, né? Ela acessar uma força interior, assim, bem grande, se assim ela estiver disponível, né? Então, eu estou retomando agora essa série de conversas. Às vezes eu convido alguém para conversar, às vezes sou eu que venho trazendo assim também algum tema. E hoje eu trouxe a Amanda para conversar comigo, né, sobre isso. A gente se conhece da ginecologia natural, né? Sim, É lá uma da Bel. querida, unidas pela Belside. Então, se apresenta aí um pouquinho. Vou me apresentar. Então, apesar da gente se conhecer pela Gineco Natural, que eu diria que é uma das minhas maiores atuações, né? Eu sou médica, ginecologista e obstetra. E atuo aqui em São Paulo, né? Então eu moro em São Paulo, meu consultório é aqui em São Paulo, mas atendo mulheres online aí do mundo todo, né? Em ginecologia natural, em outras questões aí dentro de ginecologia e sexualidade também. Mas no caso do atendimento de obstetrícia, eu atuo aqui em São Paulo no cenário do parto humanizado, né? Então tenho acompanhamento de parto e consequentemente puerpério no consultório. E também sou uma puérpera ainda, será? A minha bebê completa 1 ano sexta-feira, então ainda amamento, né? Então, muito do que eu, até do que eu produzi, né? Esses últimos posts aí sobre blues puerperal, foi muito do meu contato pessoal com isso e também do meu contato como pai, assim, como irmã, no caso de pessoas muito próximas minhas que tiveram, porque eu me surpreendi muito, tendo já acompanhado a
de ação, né, na obstetrícia, muitas famílias no puerpério, mas o contato médico, ele não é um contato super próximo com o puerpério. A gente geralmente, né, não sei se você deve saber, né, mas de forma geral, a gente acompanha muito próximo essa gestante no pré-parto. E ali, quando nasce o bebê, né, a gente vê a gestante e o bebê nos dias de internação, então 1, 2 dias pós-parto. Depois a gente costuma ter uma consulta 7 a 10 dias e depois só 40, 50 dias. Então, assim, esse era o meu contato que eu tinha tido com o puerpério até então, né? Sendo que uns eram mais desafiadores que outros e obviamente, troca de mensagem. Mas, assim, estar presente num puerpério, de verdade, assim, a minha primeira experiência foi com a minha irmã. E que foi algo muito chocante, assim, porque eu lembro que eu me senti, assim, completamente despreparada para lidar com uma mulher no puerpério agudo, assim, naquele dia 3, 4, 5, quinto dia pós-parto, que eu acho que são os dias mais desafiadores, assim, do ponto de vista emocional, ao ponto de que eu tava lá, ela mora no Canadá, né? Eu tava no Canadá e eu liguei para minha equipe daqui, para as parteiras, né, para as pessoas que acabam ficando mais perto nesses dias de puerpério, perguntando assim, eu tô deixando passar alguma coisa? Porque eu me senti despreparada, assim. E aí, então eu aprendi muito, assim, com a minha irmã no puerpério dela. E isso completamente mudou a forma com a qual eu atuo com as mulheres. E agora, tendo passado também por um puerpério, é outra visão, né? Assim, então, achei muito obrigada pelo convite. Eu acho que esse é um tema extremamente importante, porque, como você mesmo já disse, a gente se prepara muito para o parto. Existe muito esse medo ou ansiedade, né? Seja um medo e uma ansiedade boa, do tipo, eu quero que chegue, ou uma ansiedade ruim também, de medo do parto, né? E esse é um tema muito no pré-natal. Mas aí ninguém fala de amamentação, que é a coisa mais difícil da maternidade, com certeza, mais difícil do puerpério, Não é caso trivial, você não é vá chegar lá, bota o tentar. bebê no E ninguém fala baby muito phone. das emoções, né? Então, assim, fala, mas fala até a página 2, né? Tipo, é difícil, ponto. Então as mulheres ficam meio perdidas, assim, do tipo, o que é normal e o que não é, quando que eu preciso procurar ajuda, né? E esse mito, assim, né? O puerpério é difícil, é desafiador, tá? Mas e o que que é isso, né? De fato. E assim aconteceu comigo também, assim, né? Na minha gestação foi tudo bem, assim. Aí quando eu tive minha filha, eu não me preparei também, assim, pro meu puerpério. Eu achava que eu estava super trabalhada ali, que ia ser super de Uhum, boa, sabe? E aí eu lembro, eu estava assim, recém-parida. Eu tive minha filha com uma equipe de enfermeiras, né? Um parto uhum, domiciliar planejado. E aí, numa dessas visitas, logo depois do parto, uma delas perguntou para mim: Você já teve alguma melancolia, alguma sensação dessa, alguma tristeza meio inexplicável? E eu tava, não, zero, tava ali ocitocinada ainda, assim, uhum, sabe? Não consegui nem vislumbrar aquilo. E aí foi assim, mais ou menos uma semana depois, eu lembro da imagem vívida, assim, né? Eu tava deitada na rede com minha filha, assim, no peito, mamando. Não tive grandes questões, assim, com a amamentação, mas de repente me bateu uma avalanche de um choro que eu não sabia nem dizer por que que era, né? E nem o que que eu estava sentindo, mas era um choro, assim, era essas águas mesmo precisando uhum, transbordar de alguma forma, né? Hoje eu enxergo isso. E aí depois eu pensei, ah tá, esse que era o Baby Blues, né? Aí que eu ouvi falar, né? Ela falou, ah não, se isso uhum. acontecer, não se assusta, porque é o Baby Blues, é normal, né? Então eu acho que a gente pode começar aqui trazendo uma definição, assim, né? Uhum, Do que seria esse Baby Blues, né? Depois eu quero trazer essa minha visão terapêutica, né? Disso uhum, tudo, mas eu queria trazer que você trouxesse, assim, né? Dentro da sua experiência clínica, assim, médica, né? uhum, O que é o Baby Blues, o que é a depressão pós-parto, né? Porque muitas uhum. mulheres, eu Como? vejo que muitas mulheres, algumas mulheres já me procuraram, assim, depois, nessa situação, às vezes familiares me procuram, assim, a mulher está nesse momento, tá nessa sensibilidade profunda e a família do entorno, às vezes a própria mulher, ela entra num turbilhão achando que ela já caiu no fundo do poço, numa depressão Uhum, pós-parto. E aí uhum, muita gente já medica, né, entendendo que é uhum, uma depressão pós-parto. Então, assim, é desafiador, assim, né, a gente enxergar para esse momento de extrema vulnerabilidade, de extrema sensibilidade, entender o que que é esperado, o que que não é esperado, o que que está dentro da curva, assim, do que a gente pode ser considerado normal, o que que está fugindo da curva, né? uhum. Então, o que que você pode trazer, assim, pra Tá. gente? Então, assim,
o baby blues, ele é algo que acontece com mais do que 90% das mulheres que têm filhos, tá? Então é algo muito comum, é muito mais provável que você tenha do que você não tenha. E eu até fui rever a literatura, né, já que minha área não é psiquiatria, assim, especificamente, mas eu fui justamente buscar isso. Qual que é a diferença entre um baby blues fisiológico, normal, ou realmente um diagnóstico de depressão pós-parto, que a gente pensaria em passar para o psiquiatra e medicar, enfim, né, uma coisa potencialmente mais grave. E são 2 pontos principais. Um deles é a intensidade do desconforto e como ele está presente ao longo do dia inteiro. E também a segunda coisa é a duração dos sintomas, que tem aí esse marco de 15 dias. Então, de forma geral, o baby blues, ele é uma melancolia, uma tristeza, um choro, um medo muito grande, sentimentos de ansiedade, sentimentos de que você não vai dar conta de fazer o que você tem que fazer, da maternidade, do cuidado com a casa, com a família, sentimentos de arrependimento de ter tido o bebê, ao mesmo tempo que você ama muito, você também fica com aquela sensação, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Minha vida acabou, né? E realmente, assim, fazendo um parênteses, é completamente normal esse luto da mulher não mãe que morreu, né? Porque você nunca mais vai não ser mãe. Então, é normal esse luto de você era a prioridade da sua vida, você nunca mais vai ser, você era o único foco de atenção dos seus projetos e você nunca mais vai ser. Então, tem esse luto mesmo de você ter perdido quem você era antes do filho nascer. E esses sentimentos de ansiedade, de tristeza, de que eu não vou dar conta, e tudo isso é entremeado com uma privação de sono, que é extremamente comum no primeiro mês, né? Você não consegue se alimentar direito, você não está praticando atividade física. Então, são várias outras coisas. A questão própria hormonal, né? Que tem ali a queda dos hormônios no pós-parto, que é um dos motivos que pode literalmente, assim, bagunçar a química do cérebro, gerando esses sintomas. Mas, quando a gente fala de depressão pós-parto, a gente está falando de uma predominância desses sintomas meio que o tempo todo. Então, se no blues você tem momentos em que você tem essa tristeza, esse medo, mas no mesmo dia você também tem momentos de felicidade, em que você aproveita a maternidade, em que você está feliz com a sua situação, você sorri, você faz coisas que você fala, nossa, que gostoso que foi essa coisa que eu fiz hoje, é mais normal. Agora, se você fica o dia inteiro dentro desse sentimento de melancolia, de tristeza, de ansiedade, de medo, isso já é um sinal de alerta. E uma outra coisa mais, assim, prática, é que, de forma geral, o baby blues, ele não dura mais do que 15 dias. Então, a partir do momento que a pessoa tem sintomas mais assim, frequentes dentro de um dia, né? Muitos horários do mesmo dia, sem ele estar misturado com momentos de felicidade e de tranquilidade. E esses sintomas, eles estão sendo desafiadores, atrapalhando a qualidade de vida dela. E passou de 15 dias, aí a gente já teria um motivo de encaminhamento assim para um psiquiatra. Daí existem testes que vão ser feitos, né? Porque o diagnóstico da depressão pós-parto, ele é, na verdade, o mesmo tipo de diagnóstico de uma depressão maior em qualquer fase da vida. Tem só essa observação de que ela começou no pós-parto, né? E até essa questão de definição também é uma coisa que a literatura tem diferentes pontos, assim. Tem gente que considera 40 dias pós-parto, tem gente que considera 60 dias pós-parto para o diagnóstico de depressão pós-parto, apesar de que a gente saber que puerpério é muito mais tempo que isso, podendo chegar em anos, né? E até uma pergunta que foi feita no meu Instagram quando eu abri uma caixinha para essa live, foi justamente uma mulher perguntando assim, é possível uma mulher ter depressão pós-parto com 9 meses de pós-parto? Do ponto, assim, é possível que ela tenha depressão, e a gente vai chamar isso de depressão pós-parto se o início dessa depressão foi nessa faixa considerada de puerpério, que geralmente, do ponto de vista de diagnóstico, seria 40, 60 dias pós, né? Então, na prática, se você é uma mulher que está tendo esses momentos de choro, de irritabilidade, de sensação de desespero, de medo com o bebê ou com a família, esse é um tipo de pensamento muito comum. A pessoa falar, eu tenho muito medo de cuidar do bebê, ou medo que as outras pessoas cuidem, então só eu cuido, daí você se sobrecarrega mais ainda, ou medo, tipo, medos irreais de que vai acontecer alguma coisa com
seu marido, com a sua mãe, tipo, com outras pessoas, assim, esse pensamento de tragédia, sabe? Um medo de que Uhum. tragédias vão acontecer. Então, se você tem esses pensamentos algumas vezes ao dia, principalmente a partir aí do terceiro, quarto, quinto dia pós-parto, e mais do que 50% dos casos, tanto de blues quanto de depressão pós-parto, acontecem no primeiro mês também após o parto, e quanto mais tempo vai passando do parto, é menor a chance de você desenvolver esses sintomas. Mas junto com os sintomas ruins, também tem momentos bons. Quando você descansa um pouco mais, você fica melhor, fica mais ativa e passa alguns dias bons, Uhum. alguns dias ruins, e aos pouquinhos isso vai melhorando. Eu diria que de forma geral é algo ok, né? E se você também, como você disse, é um familiar de alguém que está passando por isso. Agora, se são sintomas muito intensos, ou mesmo que já seja em poucos dias, mas eles estão muito graves. Tipo, a pessoa não consegue levantar da cama, não consegue tomar banho, não consegue pegar o bebê no colo, enfim. Daí, talvez já seja um quadro mais grave, né? Que seja preciso pelo menos uma avaliação, assim, de um especialista em saúde mental. Eu acho que é bom, assim, uma coisa que me vem quando eu te escuto, é a gente validar e trazer, assim, para um lugar de normalidade mesmo, esses sentimentos de dualidade, né? Ao mesmo tempo que você pode estar amando tudo aquilo que você está vivenciando, você pode estar odiando, né? Você pode estar Uhum, exausta e ao mesmo tempo é, amando aquilo ali, né? Então, acho que algumas mulheres às vezes ficam confusas assim com esse misto de sentimentos, né? Que vem, que são totalmente legítimos, porque eu sempre trago esse olhar também do luto, né? Como você falou. E é um processo, né? O luto é um processo. Inclusive, minha última live aqui foi sobre esse luto, assim, porque aquela mulher que existia daquela forma ali, ela de fato ela não existe mais. Então, são camadas, assim, para ir acessando, né? E entendendo, mas entendendo não de um lugar racional, entendendo no nível mais celular mesmo, assim, né? De uhum, isso tá entrando dentro de mim e tô ficando ok com isso, né? uhum, Dentro da minha visão, assim, a mulher, quando ela está grávida, quando ela traz uma vida para a Terra, ela acessa o divino, assim, né? Ela acessa o mistério. Porque o que que é a vida? O que que é a morte? E a mulher, quando ela está gestando, quando ela está parindo, quando ela está com o bebê ali recém-nascido, ela está totalmente em conexão com esse mistério da vida, que ninguém sabe explicar muito bem, né? O que de fato é uhum, a vida. Então, eu acho que eu já até trouxe isso aqui, não vou me lembrar se eu já trouxe esse live, talvez quem me acompanha já tenha escutado eu falar isso, mas eu tive essas duas experiências do colo do útero aberto, né? Uma foi para dar passagem à chegada da minha filha, né, no nascimento dela, e o outro foi depois do nascimento dela, eu tive um aborto. E para mim ali ficou muito claro essa conexão com o divino, porque naquele momento que meu colo do útero, meu sexo estava totalmente aberto ali para dar passagem à vida ou à morte, eu tive a mesma sensação de que, nossa, tô enxergando, sabe assim quando você enxerga tudo com clareza? Eu tô aqui uhum, acessando tudo que está acontecendo, eu tô entendendo as coisas. uhum, Então, assim, quando a mulher ela tá trazendo a vida para a Terra, ela vai lá pro céu buscar aquela alma, sabe? uhum, E beira até o que poderia ser talvez assim ver assim ser sobrenatural, sabe? E uhum. aí, como que essa mulher, depois que ela acessou essa divindade toda, essa força toda, ela chega e volta aqui pro corpo dela da mesma forma que antes? Não, Não, e sabe? para a Existe. rotina massacrante do puerpério imediato, assim, né? Que Exato, é exato. muito difícil e pesado. E isso demanda E um com a tempo, assim, culpa, né? né? Então, eu acho que um outro tema muito importante de falar quanto à maternidade, mas muito quanto a esse puerpério recente, né? É culpa materna. Porque a culpa materna ela já começa quando você vê um positivo, na verdade. Né? Você já começa, meu Deus, o que eu comi? Será que eu estou fazendo alguma coisa que pode prejudicar? Enfim, né? Isso aí é o básico do consultório do pré-natal, né? Mas essa dualidade de eu amo, mas eu também odeio. E as pessoas não conseguem verbalizar isso. Eu e meu marido, a gente tem um combinado que a gente fala assim: quando a gente quiser jogar o bebê da janela, a gente tem que trocar. E eu falo isso, as pessoas riem como se eu fosse maluca, mas assim, dá A gente vontade também de tinha jogar o isso. bebê da janela às Troca de vezes, turno. entendeu? Bora trocar de turno que já deu minha cota aqui agora. Exato. Então, assim, é desesperador, porque é uma demanda que você nunca viveu na vida. Ninguém nunca
entendeu? Cuidando de um ser que te exige 24 horas, ainda mais na amamentação, né? Que é uma Uhum. coisa muito física, assim. Então, eu acho que é isso. Realmente, quando você sai ali do parto, né? Ainda mais se foi um parto prazeroso, que é o que você planejou e foi bom, assim, você fica, tipo, ligadaço, ocitocinada muito, assim, né? Tipo, eufórica. E aí, no terceiro dia ali, quando a mama enche muito e os hormônios caem, e você se vê em casa já no terceiro dia sem dormir, bate um desespero, assim. E aí vem essa sensação de, ai meu Deus, eu arruinei a minha vida, mas ao mesmo tempo eu amo muito esse ser e é um amor que não é tão... Isso varia, óbvio, de pessoa para pessoa, né? Mas para mim, assim, na minha experiência, pelo menos, não era um amor tão estruturado, tão mental, tão trabalhado, assim, como é os outros amores que foram construídos ao longo da nossa vida, né? Eu sempre falo que o amor imediato, assim, para mim, pelo menos, foi um amor selvagem, um amor de proteção, tipo assim, é minha cria, eu preciso proteger. E ao Ela é longo da o que criação, chega. exato, você vai construindo esses outros amores, né? De tipo, não, eu quero ver florescer, eu quero dedicar o meu tempo para o amadurecimento e para a educação e tal. Mas na hora é uma coisa, meu, violenta, assim, né? De proteção e de presença. E isso bagunça muito a cabeça e vem muito essa culpa, né? E aí uma outra coisa que eu acho que é muito interessante falar, que eu acho que eu até citei no post também, é que quem não trabalha com parto, não conhece alguém próximo que já passou por essas coisas e ouviu esse tipo de relato, acha que é um amor imediato e que é só o amor, que é o Uhum. maior amor do mundo, que é o que é vendido nas redes sociais, né? Você vai ter o maior Uhum. amor do mundo quando você vê o bebê. E muitas mulheres veem o bebê e ficam assim, tipo, É. cadê esse amor imediato? E não sentem. Inclusive me vem um relato de uma mulher. Eu fiz, no final do ano passado, uma roda de conversa é, sobre isso, assim, né? Sobre as transformações na vida de uma mulher com a chegada de um bebê, né? E tinha gestantes, e tinha mulheres recém-paridas ali, mas aí o universo incumbiu de trazer uma mulher que a filha já tinha uns 10 anos. E aí ela falou, gente, eu nem esperava que eu fosse parar aqui, mas eu tô aqui ouvindo tudo que vocês estão falando, e olha só, 10 anos depois, ela conseguiu ter viradas de chave, assim, né? Ter downloads, de entender o que aconteceu com ela. Porque ela não teve esse amor materno, esse mito do amor materno logo de Uhum, imediato. Ela teve o contrário, ela teve uma rejeição da filha, né? uhum, Ela rejeitou a filha, não conseguiu se conectar com a filha. E isso levou ela para uma depressão profunda, que durou muito tempo. Então, ela não conseguiu amamentar por conta disso, porque ela teve que tomar remédios psiquiátricos. Então, uhum, para ela foi bastante desafiador. Mas quando eu trouxe esse conceito, né, a gente falou bastante disso na roda também, essa ideia de que a mulher vai lá para o céu para buscar a alma dessa criança, e que nesse momento é como se o corpo dela perdesse as bordas, ela fica num estado de uhum, mingau. A gente precisa fazer contenção, a gente precisa fazer algumas coisas assim para ajudar essa mulher a ganhar esse novo contorno. Isso fez um sentido assim para ela, né? E 10 anos depois ela estava encontrando, de certa forma, alguma cura ali para o que ela tinha vivido, né? uhum. Eu queria ler um trecho desse livro que se chama Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutman. Esse livro eu tenho uma relação assim meio que de amor e ódio, assim, né? Porque eu acho que ele é muito interessante em muitos aspectos, mas ela traz muito assim essa relação da fusão do bebê com a mãe. E isso me levou para um estado meio paranoico, assim mesmo, sabe? Quando minha filha nasceu, assim, de tudo, qualquer coisa era culpa minha, a culpa Uhum, materna, né? Então, depois eu fui me desfazendo dessa culpa materna, entendendo que não necessariamente tudo era culpa minha, né? uhum. Fui ficando mais em paz, assim, com algumas coisas. Mas eu vou trazer um trechinho aqui do que ela fala. É o seguinte, ó, as depressões pós-parto existem ou são criadas? Quando levo em conta minha experiência profissional, sinto necessidade de denunciar a incrível quantidade de mulheres que são diagnosticadas com depressão puerperal e então medicadas com remédios psiquiátricos. Todos se assustam com as sensações extremas de da mãe que deu à luz, e em vez de acompanhá-las as profundezas de sua alma feminina,
apoiada e afetivamente segura, optam por adormecê-la, conseguindo apaziguar o espírito dos demais e deixando a mulher sem condições físicas ou emocionais para cuidar do bebê, que é entregue a outra pessoa para que desempenhe o papel materno. Com frequência, a lactância é interrompida e a mãe fica com certeza de que é incapaz e está agindo terrivelmente mal. Para que uma depressão pós-parto real se instale, é necessário haver um importante desequilíbrio emocional ou psíquico anterior ao parto, somado à experiência de um parto mal cuidado. E aí ela traz aqui exemplos de diversas situações, né, de violências obstétricas, de falta de acolhimento emocional, seja por parte do parceiro, da parceira, ou de outras pessoas que poderiam estar prestando esse apoio, né? Agregando também uma cota importante de desproteção emocional depois dele. Mesmo assim, praticamente qualquer mãe, com o mínimo de apoio emocional, interlocução, solidariedade, companhia ou apoio, superará sem dificuldades o desconcerto que pode ser produzido por sua queda emocional. Há certa confusão entre depressão pós-parto e encontro com a própria sombra. Ou seja, pelo menos, surge um nível de ignorância generalizado sobre as realidades emocionais das parturientes. É melhor aprender algo sobre as realidades do puerpério do que medicar, sem medir as consequências. Qualquer mulher que chora porque se sente perdida ou deslocada. Eu fico arrepiada quando eu leio isso, porque é exatamente isso, assim, sabe? Que a gente estava falando, é sobre validar esses conflitos emocionais, tudo aquilo que a mulher está sentindo, que é totalmente legítimo, né? Do que já logo estabelecer de pronto, assim, né, que necessariamente é uma depressão pós-parto, de que tá tudo bem chorar, de que tá tudo bem sentir o que quer que seja que você tá sentindo, sabe? Eu acho que. Eu acho que dois pontos muito importantes sobre isso que você leu, me tocou muito isso também. E eu acho que dois pontos muito relevantes são, por um lado, que a sociedade não foi feita para que mulheres no puerpério se sintam bem. Porque, enfim, é isso. Você ganha o bebê, daí você chega na sua casa, muitas mulheres sem rede de apoio, sem questões econômicas minimamente decentes para criar a criança, e você precisa cuidar da casa, cuidar da criança, o seu marido volta a trabalhar em 5 dias no CLT e você fica lá, tipo, é uma conta que não fecha, entendeu? Então, É assim, uma conta que não fecha. inclusive até a literatura que eu dei uma revisada, né, fala que a quantidade de mulheres que têm o diagnóstico real de depressão pós-parto varia de país para país e que tem uma relação com a condição socioeconômica. Então, aqui no Brasil, os números são muito maiores do que nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, né? Porque temos mais mulheres em situação de vulnerabilidade, que é um fator de risco para blues mais grave ou mesmo depressão pós-parto. Então, acho que esse é um ponto de que, assim, a conta não fecha. Na maternidade inteira, na verdade. Porque daí depois chega a questão de escola e valor de escola, e enfim, tipo assim, não fecha, né? De E como retorno ao você volta a trabalho, trabalhar né? com um Uma bebê de mulher que é da 4 CLT, meses, entendeu? com Com 4 meses, está mama voltando a trabalhar. inclusive. Tipo, A não mãe tem que. como, entendeu? Ah, E o segundo ponto, que é muito triste, mas que é muito relevante, que tem a ver com isso que ela fala diretamente, é que hoje em dia a gente vive uma medicina, e assim, ainda bem que existem áreas da medicina que estão resgatando uma humanização. Eu acho que aí cabe muito bem essa palavra, né? Então, na obstetrícia a gente tem a humanização do parto, na gineco a gente tem a ginecologia natural, que são duas áreas que se conversam muito para olhar para o ser humano, né, para o indivíduo, como um ser completo, complexo e integral em todos os seus pontos, né? Mente, espírito, emoções e etc. E corpo físico. Porque, de forma geral, tirando essas exceções, a gente tem uma medicina extremamente paternalista e intervencionista que quer simplificar uma coisa que é impossível de ser simplificada e muitas vezes acaba patologizando mais coisas do que são reais. Então, assim, esse movimento de você pegar equipes de saúde que olham uma mulher e que é, inclusive, às vezes, como você mesmo disse, acionada pela família, que fala assim, ó, não conseguimos lidar com essa pessoa, ela tá louca. Ah, verdade. Daí o médico começa a ouvir, tipo assim, ah, não tenho muita paciência para ficar aqui te ouvindo, toma esse remedinho que você vai melhorar. Esse é exatamente o mesmo movimento que acontece com muitos sintomas, particularmente na ginecologia, entendeu? De que você pega uma mulher ali com alguma questão de ciclo menstrual
em vez de você ouvir o que ela está te falando e investigar, assim, até a página 2, o que pode estar relacionado com uma alteração de ciclo, o que você faz? Você bloqueia. Por quê? Porque é mais fácil para você, profissional de saúde. E até do ponto de vista sociopolítico, nós temos mulheres controladas, nós temos mulheres bloqueadas, tanto do ponto de vista hormonal, no caso da pílula, quanto do ponto de vista psíquico, no caso dos antidepressivos, quando não tem real indicação, né? Aquelas mulheres loucas e histéricas, né? Vamos Exato, cuidar dessa histeria, tem mulher. que colocar no Não manicômio, pode entendeu? Porque ficar elas querem chorando. se masturbar, então assim, são malucas, né? Então você tá fechado lá. E eu acho assim que quando você fala tudo isso, me vem muito assim, a cura, na verdade, é sobre sentir, né? É sobre validar o que tá Exato, é sobre sentindo. vivenciar. É sobre vivenciar. É sobre encarar que é uma travessia, né? E que não adianta a gente fugir daquilo ali. Se tá sentindo aquilo ali, tá sentindo aquilo ali. Bora olhar pra isso, né? Uhum. A gente aqui em casa, eu gosto muito de terapeutizar tudo, assim, né? Sou meio a louca da terapia. E meu companheiro, ele, ele me sacaneia muito. Qualquer coisa que eu falo, ele... bora olhar pra isso? E às vezes eu falo, mas realmente, a gente precisa olhar pra isso de Uhum. verdade. Então, eu vou trazer só como exemplo aqui também, assim, juntando com aquele outro trecho daquele outro livro que eu trouxe, o quarto trimestre da Kimberly Ann Johnson. Ela passou por uma experiência que foi para ela bem traumática, assim, de parto. Ela teve uma super laceração e depois ela teve muita dor, que ela ficou, assim, mais de anos tratando, né? E Uhum. pesquisando, assim, todo mundo falava assim, ah, mas isso foi por causa da gestação, isso foi por causa do parto, e depois já vai tudo voltar ao normal. Mas ninguém sabia de fato explicar o que estava acontecendo com ela e muito menos cuidar. E aí ela acabou virando, né, nessas pesquisas dela, acabou virando uma grande especialista nisso. E nesses cuidados do pós-parto, né? Esses Uhum. cuidados mais desafiadores, somáticos mesmo. E uma das coisas que ela traz aqui, ela conta de uma mulher, Isha Oaks, que ela fundou a Escola da Janela Sagrada, que ela criou uma profissão de Ayurdolas, ela juntou um pouco da Ayurveda. Essa mulher, ela traz assim, várias práticas de cuidados pós-parto, da Ayurveda, da medicina tradicional chinesa, de várias práticas orientais mais antigas, né? De que as mulheres não tinham essas questões que a gente tem hoje, né? Baby blues e depressão Uhum. puerperal. Então, assim, só para trazer uma estatística, essa mulher, né, essa Isha Oaks, ela trouxe dentro dessa escola diversas práticas dessas medicinas tradicionais, orientais, de cuidados com essas mulheres no pós-parto, que são um cuidado intenso, uma mulher ali sempre com a mulher que acabou de parir, trazendo cuidados com oleação, massagem, alimentos quentes, né, desintoxicantes, anti-inflamatórios, e trazendo cuidados assim para essa mulher. E ela relatou que numa pequena amostra de 35 participantes, nenhuma das mulheres teve depressão, no momento em que uma a cada 7 mulheres era diagnosticada com esse quadro. Então, assim, acho que mostra a importância, assim, né, da gente olhar para esse momento, né? Essa E mulher do, tá e do cuidado, vulnerável. né? Várias culturas têm isso. Vira e mexe aparece para mim no TikTok, assim, das clínicas pós-parto no Japão, que são clínicas que Uhum. você, na China e no Japão, se eu não me engano, que você se interna durante 30 dias, é tipo um hotel, Isso. que você tem cuidados intensivos durante 30 dias com alimentação, massagem, ajuda com o bebê, tudo isso, que é Vaporização do culturalmente útero. super importante Uhum. para uma recuperação normal de uma mulher no pós-parto, né? E o que Uhum. eu acho que você. Depois eu quero até ouvir um pouquinho sobre o seu trabalho no pós-parto. Eu gostei muito desse termo que você falou sobre dar contorno, né? Uhum. Eu até tive, assim, um cuidado com a minha doula de pós-parto em um dia que ela veio aqui, assim, que foi uma massagem, que foi muito importante para mim ter tido no quinto, sexto, sétimo dia, assim, Esse pós-parto, um cuidado toque, para né? mim. Foi assim, nossa, Uhum. como assim o bebê não está encostado em mim, né? Uhum. Mas o que eu sempre falo assim, para as minhas pacientes, até não tanto do ponto de vista de terapias com outras pessoas, mas coisas que elas precisam desde o primeiro dia pós-parto achar no dia a dia para dar contorno, para fixar, para ancorar, na verdade, essa mulher na realidade quando você tá assim, né? Tipo, no puerpério você tá tipo onde eu É tô, quem eu isso. sou. O E estado de aí eu mingau. sempre falo que você precisa identificar algumas coisas que para você
vão ser estruturantes e você precisa fazer isso desde o primeiro dia. E pode ser qualquer coisa, né? A doutora Januzzi, que é uma pediatra super interessante, ela fala muito sobre parto e maternidade, ela fala do brinco. Ela falava que para ela era colocar um brinco, porque isso significava que ela estava cuidando dela, né? Para mim, no meu puerpério, foi passar maquiagem, uma coisa completamente nada a ver. Mas que para mim, quando eu ia lá um pouquinho, passava um filtro com cor, assim, eu me olhava no espelho e eu falava, é a Amanda que tá aqui, entendeu? E fazer atividade física, que também sempre foi muito estruturante para mim, né? Então eu sempre falo para as pessoas assim, escolha uma coisa, pode ser ler uma página de um livro, pode ser fazer o seu chá da forma que você sempre faz e tomar esse chá em algum momento do dia, mas você tem que ter desde o início alguma coisa, por menorzinha que seja tipo te ancore a quem você era no passado, porque realmente você fica meio assim, aquela pessoa morreu e quem que existe agora? Quem é essa Porque mulher não foi agora? construído ainda a mãe, né? Ela Exato. está nascendo também. Então, me conta um pouquinho sobre essas terapias e técnicas, enfim, que você tem desenvolvido, assim. É uma coisa que eu gosto bastante disso. Eu falo que é algo que te lembre quem você era. O que que é isso, né? Ainda que essa mulher que está surgindo hoje ainda está em transformação, assim, mas o que que te faz lembrar esse farejo de quem você era? É um brinco, é uma maquiagem? Para mim foi a vaporização do útero. Eu fiquei a louca da vaporização do útero. Porque antes de engravidar, eu acho que inclusive isso contribuiu para minha gravidez, eu descobri, aprendi, fiquei apaixonada pela vaporização do útero. E quando engravidei, opa, eu não posso fazer isso porque não se sabe Nossa, muito para bem, mim então não também vou tive que parar. fazer. Quando eu parei, primeira coisa que quis fazer, sabe? Quando Uhum, interrompeu aquele sangramento mais intenso, eu já comecei a fazer vaporização do útero uhum, e sempre foi meu momento de recolhimento, meu uhum. momento de meu tempo para mim. Eu acho que esse é um ponto importante assim também, né? Nem que seja assim, quando o bebê é muito pequeno, é muito difícil a gente ter esse tempo para si, assim, né? Às vezes nem 5 minutos a gente consegue direito. Mas assim, o quanto que é possível de você conseguir esse tempo para vocês tomar um banho com mais qualidade, Uhum, né? Eu lembro que para mim era isso também, assim, tomar um banho com calma. Às vezes eu fazia, uhum, preparava um super banho para mim, assim, de acender velas e botar uhum, um óleo essencial gostoso, sabe? Botar uma música e me uhum, massagear, sabe? Antes de entrar uhum, no banho, depois, assim, é um momento terapêutico meu, era meia hora de uhum, banho, assim, sabe? Então, assim, eu acho que isso é uma boa prática. Quando eu tenho contato no presencial com a pessoa, eu faço o ritual de fechamento, né? uhum, Eu gosto bastante de ritual de fechamento, que é uma prática da parteria tradicional uhum, mexica, né? uhum, Mexicana, em que acontece esse envolvimento do corpo mesmo com panos, né? Que são os rebosos que as parteiras usam, as parteiras de lá, né? Que chama rebozo, que ajuda a trazer essa contenção. Ah, tá, esse meu contorno, contorno, né? sabe? Ajuda a dar forma, sabe? Ajuda dessa forma. Enfim, são muitas e muitas coisas. Eu acho que esses espaços de elaboração também, sabe? Esses espaços de você também conseguir Conversar, elaborar né? mesmo, decantar, né? Ajudar nessa integração do que você está sentindo. Você está com outras mães que sentem, né? E falam a mesma língua que você, que passa pelos mesmos desafios que você. Eu estava conversando assim recente com uma grande amiga que é mãe, está passando pelo seu terceiro puerpério agora, e ela tá lá em grupos de WhatsApp com mães e tal, e ela falou assim, eu sinto falta de estar entre mães que têm assim bebês da mesma faixa que eu, né, faixa etária que eu, mas que falam de coisas mais profundas, sabe? Eu não quero Uhum, só ficar falando de introdução alimentar, não quero só ficar uhum, falando de assadura, de fralda, de sono, eu quero falar das dores reais, assim, sabe? Eu quero esse espaço de elaboração. Eu acho que isso é importante. Eu acho que isso conversa também com a questão que a gente está falando da dificuldade de a gente sentir, né? A gente não uhum, foi muito ensinada, assim, a saber sentir de uhum, verdade, né? Então, eu acho que é isso, assim. E aí eu acho que, assim, acho que a gente pode começar a caminhar já para dar uma encerrada. Mas uma coisa que eu vi que você trouxe hoje no seu Instagram, você trouxe assim, como evitar, né? Tem como evitar, tem como cuidar, né? Eu gosto de pensar assim, de que trazendo esses espaços de elaboração desde a gestação, porque eu acredito muito assim que a bomba que explode lá no puerpério, ela já começou a fitar lá se bobear, desde antes da preconcepção, antes da uhum, concepção, sabe? Mas lá na gestação, com certeza, ela já estava dando o sinalzinho dela.
E às vezes a gente não quer olhar para isso, que a gente quer pegar e botar numa Uhum. caixinha. Então, assim, o quanto antes a gente puder trazer esse trabalho emocional desde a gestação, com certeza vai chegar lá na frente no puerpério, aquela bomba ela não vai ser bomba de Hiroshima, sabe? Uhum. Ela pode vir estourar e trazer alguma coisa muito intensa, realmente. Mas já mais trabalhada, sabe? Já mais trabalhada. Então, assim, eu não diria, eu não posso garantir que vai evitar de alguma coisa acontecer, mas com certeza ela vai vir diminuída, assim, né? Minimizada. Com certeza. Eu diria que o ponto principal, o primeiro ponto é a informação. Então a pessoa precisa saber Uhum. que isso existe, porque muitas pessoas Uhum. nem sabem que existe isso, nunca ouviram Uhum. falar, então não vão nem pensar em olhar para essas possíveis questões preventivas. Então acho que o primeiro ponto é informação, ou seja, tanto Uhum. divulgar informação sobre o assunto, quanto conversar em grupos de gestantes, conversar no pré-natal sobre esses temas de pós-parto em algum momento, porque é importante. E aí entra a questão da doulagem, que eu acho que é um ponto que faz muita diferença na preparação para o parto e na preparação para a maternidade e para o puerpério, Total. em diversos aspectos na educação perinatal, né? Ter uma doula bem preparada que guia essa família nesse processo sob esses outros pontos, não médicos e técnicos que o seu médico vai te guiar, que a sua parteira vai te guiar, né? Mas a doula ela tem esse outro lado mais de preparação emocional. E o que eu sempre falo também, uma vez eu assisti uma aula de um projeto muito legal assim, de obstetrícia humanizada, que uma doula falou assim, que faz parte da doulagem identificar os pontos de risco dessa família para o dia do Exato. parto, ela estava falando, mas estendo isso para depois, né? Por exemplo, Exato. identificar quais são os medos dessa família especificamente e tentar trabalhá-los no pré-natal, no pré-parto, para que no dia do parto tudo esteja resolvido. E eu achei interessante Uhum. que ela falava desde coisas simples, tipo assim, quem vai ficar com o cachorro? É isso que não tá me estressando. Já Com certeza. decide, se for no dia tal, vai ficar tal pessoa, se for no dia tal, acabou esse problema, entendeu? Até coisas maiores, como o medo da dor, medo de dar conta, medo do puerpério, medo da amamentação, enfim. Então, de fato, depois de saber que existe, trabalhar possíveis questões. E isso, na verdade, é terapeutizar tudo na vida, que minimiza como isso aparece gigantemente depois, né? Então é aquilo, tá no pré-parto, começa a ter esse medo, é algo do tipo, vamos sentar e conversar então, seja em roda, Uhum. seja com a sua doula, ou seja num projeto de grupo de discussão disso, ou até em terapia, com o seu médico, enfim. Mas Uhum. se permitir entrar em contato com esses desconfortos, porque convenhamos que o pré-parto, né, a gestação, o pré-parto, já é muito estressante em muitos sentidos. Então, muita gente acaba meio que, eu não quero olhar para isso não, né? Enfim, mas de fato se preparar, entender que existe. E assim, uma outra coisa que eu diria que é a coisa principal é ter rede de apoio. Só que infelizmente isso não é uma coisa que está no seu controle. Tem gente que não tem e tipo não tem o que você fazer. Se você tiver dinheiro, você pode contratar uma rede de apoio paga, mas se você não tiver dinheiro e não tiver rede de apoio, sinto muito. Mas de fato isso tem até na literatura médica. Quem tem rede de apoio tem menos chance de ter depressão pós-parto. Porque é uma Uhum. conta simples isso aí. Você simplesmente está pegando daquela situação que eu falei que é socialmente intragável e está colocando mais ajuda. Então aumenta a chance de você conseguir sobreviver essas 1 milhão de tarefas que você tem e que sozinha não tem como fazer. Né? Uhum. Uhum. Perfeito, perfeito. Eu acho que eu aproveito aqui, então, para trazer que hoje eu estou abrindo as inscrições da minha escola, que se chama Escola Entre Céu e Terra, que é justamente esse espaço de cuidado coletivo, né, com mulheres que estão no pós-parto, que estão no puerpério. A gente vai ter, começa em meados de maio, dia 13 de maio vai ser a nossa primeira aula, mas a gente vai ter aulas semanais, da forma que for, né? Porque eu vejo que as mulheres, às vezes, elas têm muita dificuldade de se priorizar, né? De colocar aquele tempo, aquele espaço para ela se cuidar e acha que nunca vai estar no momento ideal porque vai estar com o bebê chorando e é a hora de não sei o quê e eu vou estar virada, eu não consigo me organizar nada, mas a escola parece de mulheres, né? Uhum. Então, é justamente sobre isso, é sobre chegar ali da forma que der e a gente coletivamente a gente vai estar entre mães que estão passando pelo mesmo, né? Então a gente vai ter esse grupo de troca
e eu vou trazer essa provocação desse olhar de forma mais profunda. Não quero navegar no raso, eu não navego no raso, sabe? Mas também com Uhum. leveza, de entendendo onde que estamos, o que está acontecendo, está tudo bem sentir dessa forma, sabe? Está tudo bem o que está acontecendo, como é que a gente pode cuidar disso? A gente vai trazer algumas práticas corporais, de Uhum. meditação, eu vou sugerir alguns exercícios, né? Algumas provocações para essa mulher conseguir se organizar, assim, né? Encontrar essa estrutura interna, se fortalecer, sair um pouco dessa sensação de caos que o puerpério traz, e sabemos bem. Ai, que legal, Então, Marina. Com certeza vai ser muito interessante, porque é isso, só você tá. Essa necessidade que você falou da sua amiga aí, né? É isso. No pós-parto, eu comecei a mandar muita mensagem para as minhas amigas mães, tipo, nossa, aconteceu, desde coisas simples com o bebê, tipo, ai meu Deus, aconteceu isso, é normal? Você não quer falar com o uhum, pediatra, entendeu? Você quer falar com uma outra mãe que está passando por isso. exato, Então, só de exato. ter esse espaço de conversa, eu já acho que vai ser muito interessante para essas mulheres, com certeza. Então, fica o convite. As inscrições estão lá no link da minha bio, né? Underline Marina Dori. Então, está começando hoje. Eu estou com valor promocional para quem está entrando agora. Até o Dia das Mães, vai estar com a inscrição rolando esse valor promocional. Então, a qualquer tempo, essa escola vai estar aberta, né? Entrou, quiser sair, sai, quer voltar, volta. Assim, ela é uma escola viva mesmo, bem livre para esse momento. Então, fica aí o convite. E se você quiser também trazer, o Amanda, seu trabalho, onde que as pessoas, né, podem te encontrar. Ah, legal. Bom, do ponto de vista mais médico, assim, eu comentei no começo, né? Eu atendo aqui em São Paulo, mas atendo online mulheres do mundo inteiro, inclusive acompanho vários pré-natais de mulheres de outros países, mas que querem ter esse contato mais detalhado, né? Enfim, com a gestação. Então, todas as Uhum. informações de agendamento, assim, vocês podem pegar aqui no meu Instagram, também no link da bio. Mas eu também tenho um papel, assim, um dos meus trabalhos é educação em saúde. Então, eu tenho Ah, aqui não no sabia. Instagram, no TikTok, e eu tenho um canal do YouTube com muitos, mais de 500 vídeos sobre educativos sobre diversos temas aí da saúde da mulher. Inclusive, tem uma playlist sobre gravidez e parto, com muitos vídeos sobre diversos temas aí dentro de obstetrícia, parto, parto normal, parto humanizado, enfim. Então, se vocês estão gestantes ou estão puérperas, vários vídeos sobre amamentação também. Se vocês quiserem essa parte mais educativa, tem muita coisa de graça aqui na internet. Mas para atendimentos mais pessoais, assim, também todas as informações de agendamento estão aqui no meu Instagram. Maravilhosa. Muito Ai, muito bom. obrigada, Mai. Eu adorei falar sobre esse Também. tema. Muito Obstetrícia bom. é algo que, assim, eu amo a gineco natural, é o que eu mais faço, mas obstetrícia é uma imensa paixão, assim, né? É muito mágico, é muito essa conexão realmente espiritual com algo muito maior, que eu já sentia mesmo antes de passar por isso, né? Só de trabalhar com isso, mas Uhum. de vivenciar, realmente viver na pele essa conexão com o divino, assim, é algo transformador. Ai, então tá. Muito obrigada, Amanda. Foi muito bom poder conversar com você. E é isso. Essa live depois eu vou deixar alguns dias ali no meu Instagram, mas depois eu tiro ela de lá e ela fica disponível no Spotify. E aí eu compartilho o link, tá bom? Ah, legal. Eu só acho que eu não falei depois pro Uhum. podcast. É Amanda, doutora Amanda Loretti. Todas as minhas redes é DRA Amanda Loretti. E em todas essas redes que eu falei, vocês conseguem me achar pelo meu nome mesmo. Com dois T's, né? Dois T's e I, isso. Isso. Então tá bom. Um beijo, gente. Boa Um beijo. noite. Ah, tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada por estar aqui comigo até o final. Se esse episódio te tocou, me conta. Eu vou gostar muito de te ouvir lá no meu Instagram, Marina Dori. Se fizer sentido para você, compartilha com outra mulher que também esteja atravessando esse momento. Até o próximo episódio.